Você sabia que o primeiro jogador a marcar a história no Inter não era apoiado pela família, tinha apelido de pássaro? No vídeo de hoje conheceremos a história de um jogador que pouca gente conhece ou até lembra dele, mas que ele foi fundamental para o Internacional conquistar seu primeiro campeonato gaúcho. Fala galera, beleza? Tudo certo? Espero que sim. Começamos aqui o nosso quarto vídeo do Eternos Colorados e hoje nós vamos falar sobre um jogador que até ele é difícil de ter informação dele na internet, sobre ele no Inter e sobre ele no futebol, até porque ele jogou ali nos anos 1920 ali, bem no início do Inter no futebol, né? No início do Inter no esporte como um todo. Hélio de Primo Beck, conhecido como Barros. E ele usava esse pseudônimo ali, como esse sobrenome, que é muito comum no Brasil, porque ele não queria que a sua família soubesse que ele era jogador, né? Porque a família dele não apoiava ele, não queria que ele fosse jogador, queria que ele fosse, que estudasse, que fosse outra coisa, entendeu? O Barros, ele não é de sobrenome, né? Mas tem a ver com o João de Barro, justamente que a gente falou na intro, ele tinha apelido de pássaro, né? Então tem o João de Barro que faz aquelas casinhas, aqueles ninhos, enfim. E então ele ficou como Barros, né? Ele nasceu em Santa Maria e a família dele é uma família que tinha boas condições financeiras e por isso queria que ele estudasse, né? Não queria que ele fosse jogador. Então ele sempre foi incentivado a estudar e não a seguir uma carreira profissional longe dos gramados. Mas na escola ele jogava futebol e ele gostava muito do esporte, né? Então ele acabou optando por correr esse risco, né, entre aspas, de esconder da família que ele era jogador de uma maneira que ele pudesse fazer o que ele gostava, né? Então o Barros, ele tinha o apelido de terror dos goleiros, porque ele fazia muitos gols, ele era atacante, né? Ele começou um time bem pequeno de Santa Maria, chamado Tamandaré, no ano de 1922. Até dei uma pesquisada, eu acho que esse time nem existe mais. Se alguém é de Santa Maria aí, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que esse time nem existe mais. Em 1923, ali que eu acho que eu tinha 18, 19 anos, ele veio para Porto Alegre para estudar, né? Então, ele foi contratado pelo Inter, né? Naquela época é muito mais tranquilo, enfim. Então, ele acabou sendo contratado pelo Inter naquele momento. E aí, ele estudava economia, fazia faculdade de economia. E nas horas ali que ele tinha livre, ele jogava no Inter, treinava no Inter, enfim. Em 1927, ele se eternizou para sempre na história do Inter, por isso que ele é o Eterno Colorado. E por isso estão falando dele aqui, porque ele foi o protagonista do primeiro campeonato gaúcho da história internacional. O Internacional ali surgiu em 1909 e tal, tinha ganho, acho que um citadino, enfim. Foi o primeiro título, assim, um pouquinho expressivo do Inter, né? Primeiro campeonato gaúcho da história do Inter, e ele foi o protagonista daquela conquista, né? Antes do campeonato gaúcho, ele acabou sendo o artilheiro e fez gol na final, fez 2 gols, se não me engano, na final, que o Inter venceu por 3-1 sobre o Bagé, o Grêmio Esportivo Bagé, eu acho, que é um dos clubes mais tradicionais aí, interior, um dos clubes mais velhos até do Brasil, e o Inter ganhou do Bagé, que tinha sido campeão gaúcho em 1925, se não me engano. E aí depois, então, o Barros desistiu do futebol, né? Ele decidiu terminar a faculdade, né? Depois de terminar a faculdade, ele então abandonou o futebol. Desde então, não se tem mais relatos sobre ele no futebol, né? Só que em 1974 ele acabou falecendo, né? Até não consegui ver a causa da morte, mas com 69 anos ele acabou falecendo. Então ele é um jogador que merece nosso vídeo hoje, uma menção, porque eu queria realmente trazer algo que fosse, assim, uma memória do Inter, uma memória viva do Inter. Eu pensei assim, vamos pensar então ali em alguém. E aí, vi o primeiro campeonato gaúcho da história do Inter, achei interessante. E esse cara fez 2 gols no final, falei, o vídeo vai ser sobre ele. Então, tá aí, uma homenagem ao glorioso Barros, né? É o Hélio de Primo Beck. Cara que, com certeza, ele foi o primeiro a marcar o nome na história do Inter, porque ele foi o protagonista do primeiro campeonato estadual dos 45 que o Inter tem, né?
Se tu gostou desse vídeo, então, cara, já deixa teu like, se inscreve na Reação Colorada, me siga no Instagram e vai um abraço, galera.